25 dias para o TJ Ceará. Pois é. Enfim, no último vídeo que eu fiz, né, no único e último vídeo que eu fiz, o objetivo era ir documentando a minha preparação, talvez semana por semana, ou quinzena por quinzena, mas eu negligenciei um pouco isso. Algumas coisas mudaram na minha vida, né? De lá pra cá aconteceu muita coisa que acabou mudando o foco dos estudos, e eu acabei negligenciando um pouco isso. Porque, até dando um panorama geral, antes de entrar nessa parte de estudo, né, eu quero falar sobre como eu estou estudando, como eu vou me preparar para essa prova e esses pormenores da prova, né? Mas antes eu queria só dar um panorama geral sobre as coisas que estão acontecendo, né? Então, de lá pra cá, desses 60 dias, eu acabei sendo chamado para um processo seletivo que eu tinha feito de um estágio de pós-graduação no TJ do Rio Grande do Norte, né? E aceitei, né? Então, veio num momento um pouco inoportuno, né? Porque faltava só um mês para a prova, mas qualquer oportunidade, ainda mais sendo só um trabalho de só 6 horas, né? Eu já fico livre às 2 da tarde para estudar. Bem-vindo demais, né? Bem-vindo demais para entrar um dinheirinho também, né? Que essa fase de só se preparando, só gastando, a gente vai pro Ceará também, né? Não vai ser de graça, viagem pro Ceará, tem hotel, tem viagem, tem carro, tem tudo. Então, assim, qualquer oportunidade, claro, é muito bem-vinda. E, além disso, né, quando eu gravei outro vídeo, ainda não tinha entrado o período. Lá no TJ Paraná, eles têm uma trava, eles só podiam nomear até dia 6 de julho, se eu não me engano. E aí os que não fossem nomeados até lá, que é o meu caso, ficaria para 2027, talvez janeiro, talvez fevereiro. E, enfim, não tem mais possibilidade de eu ser chamado para o Paraná esse ano, o que por um lado é uma coisa ruim, afinal de contas eu queria ser nomeado, e por um lado é uma coisa boa, que significa que eu tenho uma previsibilidade um pouco maior para estudar para esse concurso na calma. Antes eu ficava até um pouco assim, será que eu compro passagem de ônibus já para ir para lá? Será que eu compro passagem de avião? Ou será que eu já vou estar no Paraná? Como é que vai estar a minha vida? E eu não sabia exatamente como ia ser, e agora eu tenho como me programar para essas coisas. Inclusive já comecei até a me desfazer de alguns livros, né, que eu não vou poder levar quando eu me mudar. Enfim, minha vida está mais ou menos desse jeito. E por que eu estou levando tão a sério, vamos supor, vamos dizer assim, a preparação para o TJ Ceará, né? Não só porque eu acho que vai ser uma grandíssima oportunidade, né, que é um concurso que não é regionalizado, eu acho que vão chamar muitas pessoas, não só por isso, mas também porque eu quero que seja o último concurso de TJ que eu faço. Eu ainda não decidi qual vai ser o meu foco depois disso, se vai ser magistratura, defensoria, procuradorias, né? Eu estou interessado em algumas PGE, AGU, né, que está para abrir, que vai ser um grandíssimo passo, né? Um passo muito grande, inclusive, que vai ser dado, né? Que muda tudo a forma que eu estudo, mas enfim, que é um passo necessário. Eu ainda não decidi para onde vai ser esse passo tão necessário, mas é uma coisa que está permeando minha cabeça nesses últimos tempos e que eu vou me reservar um tempo para pensar sobre isso quando passar a prova do Ceará. Então, né, reiterando, eu quero que seja a última prova de TJ que eu faço e eu vou fazer o máximo bem feito que eu puder, né? A última prova que eu fiz, a Vera mesmo, valendo, né, de TJ, foi o TJ Paraná, que foi em agosto do ano passado. Então, quer dizer, quase um ano de diferença entre as provas. Eu vim, claro, estudando nesse ano, no decorrer desse ano, sendo que não era propriamente para o TJ Ceará. Eu estudei muito tempo para a TRT, eu peguei um concurso da Marinha, meio esparso, que ia ter, dediquei um tempinho também para ele. E, enfim, foi esse o panorama geral. Vamos falar agora do TJ Ceará. Eu finalizei pela primeira vez na minha trajetória de estudos, desde que eu comecei a estudar para o concurso, no final de 2024, é a primeira vez que eu finalizo um edital, né, que eu bato 100% de um edital. Normalmente eu focava só nas partes que caíam mais, eu ia por relevância, né, para ser bem sincero, eu ia por relevância. Eu já comprei cronograma pronto de uma página que eu gosto muito, inclusive fica a recomendação se alguém tiver interessado, uma página que se chama Serei Tribunal, né, @Serei Tribunal no Instagram, e tem uma página também chamada @aprovacrono no Instagram também, né, que eles vendem um cronograma. Eu suspeito que sejam até da mesma pessoa as páginas. Eles vendem um cronograma de preparação para TJs e para TRTs. Eu comprei nas últimas 2 preparações, para o TJ São Paulo, que eu não passei, fiz os cálculos só esses dias, eu fiquei por besteira, mas enfim, bola para frente. E o TJ Paraná, eu também me guiei pelo cronograma deles. Foi uma doideira, né, porque a prova do Paraná era depois da prova de São Paulo, só tinha
acho que 2 ou 3 semanas de preparação, então eu peguei um cronograma de 60 dias e fiz 3 dias por dia para dar tempo, às vezes 4 dias, dependendo. E enfim, deu no que deu, né? Deu certo. Mas esses cronogramas, eles focam só no que cai mais para a banca, né? Para a FCC cai mais isso, eles gostam de cobrar dessa forma, para técnico é dessa forma, para analista é dessa forma. Observação rápida que eu acabei passando por cima na hora de gravar o vídeo, mas enfim, não tem nenhum problema atacar só o que cai mais, inclusive eu acho que seja o padrão para esse tipo de concurso, sendo que isso tudo reflete uma estratégia de estudos pós-edital, né? E agora realmente foi a primeira vez que eu pude pegar um estudo pré-edital e estudar com calma, né? Antes eu só tinha pego estudos depois que já saiu o edital e era sempre aquela correria, 2, 3 meses para bater só as partes que mais importam, e dessa vez eu tô tendo a oportunidade aí de estudar o edital todo. Eu acho que na hora de gravar o vídeo eu acabei me embananando e não falei da forma que eu queria falar. Então é isso, vamos voltar porque eu gravei. E acabou que eu sempre contabilizei, como eu mostrei pra vocês, o estudei na vez passada, né? No vídeo passado. E no estudo passado eu bati só 54% do edital. Porque realmente é aquele negócio de eu ia só no que era mais importante. E dessa vez eu decidi fazer uma abordagem um pouco diferente. Faltando 30 dias para a prova, eu finalizei o edital pela primeira vez. 100% do edital. E agora? Né, o que eu vou fazer agora? Faltam 25 dias, né? Na verdade mesmo, era para eu estar compartilhando a tela agora, né, e mostrando as coisas enquanto eu falo, sendo que, como eu falei, faltam 25 dias para a prova, o tempo está corridíssimo, eu não tenho tempo para regravar esse vídeo, se der errado, então tá sendo numa tomada única, eu até peço desculpas se tiver ficado meio espaço, mas enfim, como está sendo a preparação? Como eu mostrei semana passada, no vídeo passado, o edital eu dividi em 8 partes, e cada semana eu vejo um oitavo do edital, e foi assim até eu finalizá-lo. E agora, qual é o próximo passo? Quando eu terminei, faltavam 4 semanas. Então, eu tinha 2 possibilidades. Ou eu revia 2 semanas por semana, vamos dizer assim, né? Eu fazia o edital comprimido e transformava cada 2 semanas, cada período de 2 semanas eu comprimia em uma, e aí daria tempo de eu rever o edital mais uma vez. Ou eu fazia uma proposta que é um pouco mais arriscada, que é o que eu estou fazendo agora. Como eu já estudei algumas dessas matérias, né? Talvez metade, um pouco mais da metade. Para muitos outros concursos, eu tenho uma base que existe, né? Então, assim, não são todas as matérias que eu preciso pegar de novo um PDF para ler, que eu preciso ir atrás de uma videoaula, que agrega para mim ver uma videoaula. Porque às vezes aquela informação que está faltando, né, eu já tenho consolidada, mas está faltando uma informação ou outra, e aquela informação, daqui que eu veja numa videoaula de 4 horas, foi se perdendo já, ou num PDF de 60 páginas que seja, não vai ser o proveito tão grande. Então o que eu fiz? Eu separei em 2 partes o edital, né, a primeira metade e a segunda metade, e para cada matéria eu fiz um caderno de questões no TEC, tentando deixar próximo ali de 200, 300 questões por matéria. Então, essa semana, por exemplo, eu tenho 219 questões de direito administrativo para fazer. Provavelmente eu vou fazer amanhã e depois de amanhã, eu vou dividir nesses 2 dias, para não ficar um dia só de administrativo, né, eu vou dividir administrativo e processo civil, que eu tenho também mais umas 300. Opa, teve uma interferência técnica aqui, o monitor apagou. E vou dividir essas matérias de administrativo com processo civil, que também tem mais umas 300 questões, aí eu não tenho certeza, vou ter que ver. Mas vou dividir e fazer metade dessas matérias em cada dia. Por quê? Porque dessa forma eu consigo atacar mais fácil o ponto que está faltando para mim nessas matérias. Então, se para mim direito administrativo está faltando, vamos supor, quando é que o Estado pode delegar a função de polícia, né, poder de polícia. Às vezes eu relendo o PDF inteiro, eu passo por aquela parte, eu leio e está meio familiarizado já na minha cabeça, e eu só leio por cima, e eu não percebo que eu não sei. E quando eu vou fazer uma questão, que a FCC apresenta 2 ou 3 alternativas muito parecidas, aí escancara que é uma coisa que eu não sei. Então eu estou fazendo só dessa forma. Então realmente se tornou um estudo, o pessoal chama de estudo reverso, né? Mas é estudo por questão. Né? Então realmente eu separo o grupo de questões, eu não vejo nesse momento agora, eu não vejo por relevância, eu vejo simplesmente por todas as questões que tiveram na FCC dessas matérias, e aí eu vou filtrando o ano, né? Para dar por volta de 200, 300 questões, eu vou filtrando o ano, ou pego 2020 para cá, ou 21, 22, 23, até dar essa margem de 200 a 300 questões. E enfim, basicamente é dessa forma que eu estou fazendo.
está sendo majoritariamente um estudo por questões. Eu separei, né, conforme eu mostrei no outro vídeo, algumas matérias, alguns tópicos de algumas matérias com a flagzinha amarela, com a flagzinha vermelha. Então essas matérias que estão marcadas com a flag vermelha, essas são as que eu chamo de ponto de atenção, né, que é um ponto que exige realmente de mim um estudo mais consolidado. Então eu vou chegar agora e não adianta eu ir para as questões, porque eu vou errar várias questões. O que adianta para mim agora talvez seja rever o material, sendo que de uma forma mais resumida, né? Eu pego um resumo do material, ou então vejo uma videoaula mais resumida, né, do YouTube, ao invés de ver direto da página do cursinho, né, que são 3, 4 horas de videoaula. Eu pego uma do YouTube de 40 minutos, 50 minutos, para tentar ali pegar aquele básico, que se eu marquei vermelho é porque está faltando esse básico, e aí depois disso, aí sim eu posso partir para as questões desse determinado tópico. E um ponto importantíssimo é que, aliado a isso, eu estou fazendo flashcards todos os dias. Eu tenho flashcards, eu sempre criei flashcards, desde que eu comecei minha preparação para concurso eu venho criando flashcards. Então eu tenho muitos flashcards de muitas matérias, que eu vou arquivando e desarquivando conforme passa o concurso, ele cai no meu próximo alvo ou não. E eu reativei agora os flashcards de várias e várias matérias que vão cair agora. E eu estou fazendo basicamente isso, e cada questão que eu erro, eu faço ali uma mini curadoria, né? Eu vejo por que eu errei, se foi falta de atenção, se foi porque eu não sabia esse tópico, se foi porque eu achava que sabia, né? Que são dois falhas diferentes, você não saber e você achar que sabe. E estou transformando isso tudo em flashcards e fazendo no decorrer da semana. No mais é isso. Não existe uma grande preparação, porque faltam só 30 dias. Não vai ser agora que eu vou chegar e vou ganhar, vou ver toda a matéria e vou me consolidar uma ótima posição. Não, agora é hora de ir atrás do que eu errei ao longo da minha preparação, ver os pontos fracos, que com certeza existem, e tentar consolidá-los. Tentar pegar esses pontos fracos e transformar ali em pontos que, se cair na prova, de uma forma ou de outra eu acerte. E até por isso também é importante fazer questões, porque a questão, às vezes, por mais que você não entenda exatamente aquela matéria, você vai acabando vendo como aquilo é cobrado numa prova, ainda mais agora que eu estou fazendo só questões da FCC, e você vai vendo como é cobrado e vai ganhando uma certa esperteza de prova, vamos dizer assim, e se cair a gente já sabe, né? Fica mais familiarizado com qual alternativa marcar. No mais, sobre preparação, não tem muito mistério, é isso. Realmente é só isso. Agora é cuidar da cabeça, né? Tá chegando a prova, então existe aí uma final de Copa do Mundo para assistir. Eu não quero estudar no domingo à tarde, eu quero separar um tempo para ver a final da Copa, que só acontece de 4 em 4 anos. Tem também a questão de não deixar nem a confiança baixar o suficiente para você chegar na prova assim, fudeu, não sei o que eu vou fazer, e nem subir o suficiente para você chegar na prova achando que vai ser simples, e não vai ser. E tentar se organizar o máximo possível, né? Como eu já falei, eu repito aqui, eu acredito sim que o TJ Ceará vai ser uma grande oportunidade, e eu quero que seja o último dos TJs que eu faço. Se eu consigo uma aprovação, uma colocação boa nessa prova, eu vou ficar na lista tanto do TJ Paraná quanto do TJ Ceará, e aí vai me dar uma folga para saber que, pelo menos eu tô com uma nomeação garantida, só é garantida quando é nomeado, né, mas garantida, na medida do possível, e aí sim eu posso me dar ao luxo de pensar no qual vai ser o próximo passo, né, para onde eu vou, e decidir como estudar, reaprender a estudar, né, porque a gente sabe que o estudo que eu faço para técnico ou analista de um tribunal é extremamente diferente de um estudo que você espera de uma pessoa que quer concorrer competitivamente a um cargo de procurador, a um cargo de magistrado, e eu nem sei qual dessas duas opções eu vou escolher, né? Dentre as várias outras, né? Ainda tem vários outros cargos. Então, no geral é isso. Hoje ficou um vídeo um pouco alvoroçado, um pouco para todo lugar, mas eu quero retomar isso aqui de uma forma de registrar tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou passando, para quando passar o concurso, para quando passar o meu concurso, né? Se não for a aprovação agora no TJ Ceará, vai vir outro, né? Não vou parar de estudar, não é nenhuma opção, né? Eu vou continuar estudando, eventualmente vai vir uma nomeação, se Deus quiser, né? Não tem como. E eu queria ir documentando, né? Até lá, como é que vai ser.
eu queria também um projeto de gravar umas aulas. Eu tenho alguns materiais que estão bons para dar uma aula. É uma vontade que eu tenho de dar aula de cursinho, né, de material condensado assim, realmente para a prova. Então, quem sabe, nas próximas semanas eu não separo um material aí de direito do Estatuto do PCD, pelo menos, né, algum assunto mais enxuto, que dê para trazer aqui de alguma forma que agregue, pelo menos para alguém, né, se alguém assistir a aula. E no mais é isso. Então, espera... talvez semana que vem eu volte, né, documentando mais coisas. Provavelmente, talvez daqui a 2 semanas, né, que vai ser quando acabar essa fase nova que eu implementei, né, e aí eu vou decidir o próximo passo. E aí eu vou compartilhando aqui também, para quando chegar na prova, né, poder fazer uma boa prova e rever o que eu fiz até chegar lá, né? Então, é isso. Até a próxima, né? Tentei ser um pouco mais dinâmico nesse vídeo, que eu percebi que no outro tava muito uma vibe de professor, né, talvez, meio devagar, explicando com calma, mostrando. Dessa vez eu tentei ser um pouco mais eu mesmo, né, mais dinâmico. E é isso, valeu. Se eu não pedi isso da próxima vez, mas se você gostou do vídeo, né, deixa um likezinho. O canal tá começando agora, né, se você gostou dá um like, você se inscreve no canal aí, só pra eu ter uma métrica, né, de se tá indo bem, se tá indo mal. E é isso, até a próxima.